para iOS e também para Android. E claro, na estreia do nosso Influente Podcast, vamos bater um papo muito bacana, um papo com um cara que é uma personalidade aqui da cidade de Augusto Corrêa, que se chama Milton Mateus de Brito Lobão, mais conhecido como Dr. Milton, muito popular aqui na nossa cidade, na nossa região, um cara profissional que conhece de vários assuntos. Vai bater um papo muito bacana. Vai ser um papo assim, não tão formal, mas um papo alegre, um papo bacana. Ele vai contar um pouco da sua vida, da sua experiência, um pouco da política, das suas opiniões. E claro, o nosso podcast Influente tem os nossos parceiros também aí, que são parceiros que vão fazer parte aqui conosco desse projeto, que é o Gente Digital. Também temos aqui o Sinato Materiais de Construção. Temos ainda um parceiro muito bacana aqui, que é o RB Motopeças, o nosso parceiro master, que vai fazer parte desse projeto, e também a Casa de Carne Amorim. São esses os nossos parceiros aí que vão fazer essa parceria. Também a vereadora Salena Oliveira, um grande abraço aí para a vereadora Salena Oliveira, o Bem Faminto, que é nosso parceiro aqui da TV Ouro Major. Então, vamos começar aqui nosso bate-papo. Tudo bom? Este aqui é o Dr. Milton Lobão, esse cara que é muito conhecido aqui na nossa cidade. Dr. Milton, seja bem-vindo aqui ao Influente Podcast. Antes de começar aqui nosso bate-papo, ele estava me falando que é a primeira vez que ele participa e é um cara que gosta de falar, então hoje a gente vai conversar bastante. Seja bem-vindo, Dr. Milton. Tá, muito obrigado. Eu me sinto bastante honrado e lisonjeado pela escolha aqui. O Evandro e a sua equipe, a equipe do Influente Podcast, né, resolveu declinar sobre o meu nome. Eu agradeço penhoradamente e o fato de ser o primeiro podcast dessa programação toda e o fato também de eu participar pela primeira vez de um podcast, a gente já foi várias vezes, obviamente, entrevistado. Eu tenho programas de rádio, mas como há pouco eu ainda estava comentando, é como sempre fosse sempre a primeira vez, né? A gente fica meio inseguro, a gente sente sempre aquele frio no espinhaço. Até hoje, quando eu subo em palanque para falar sobre política com os nossos amigos, eu sinto essa mesma sensação. Eu agradeço o Evandro aí repito, pela escolha do meu nome, e nós estamos aqui mesmo para conversar, bora conversar. Aí eu quero me adiantar e dizer que as pessoas me perguntaram na rua, depois que foi anunciado, que me perguntam na rua que foi anunciado essa questão da minha participação no podcast, perguntaram se eu ia falar sobre política. Se não, nada a ver com política, o que é isso? Nós vamos conversar sobre vários assuntos, variedades, a história do município, logicamente política também, porque isso Aristóteles dizia há séculos e séculos atrás, que o homem é um ser social, o homem é um animal político. Então você não deixa de ser político, você pode deixar de ser partidário, mas político você vai ser sempre a vida toda, tá bom? E Augusto Corrêa, né, doutor? E a região, o senhor conhece muito bem, o senhor já vive aqui há bastante tempo. Eu sempre tive essa dúvida. O doutor Milton nasceu em Augusto Corrêa ou o doutor Milton nasceu em Bragança? Como foi isso? Não, eu nasci em Bragança em 17 de outubro de 1953. Né? A minha ligação com Urumajó, o nome antigo do município, ele vem através da família da minha mãe, né? Família da minha mãe e também pela família do meu pai. A família da minha mãe nasceu no Tijoca, né? Uma comunidade aqui próxima da sede do município, próxima de Urumajó, 6 quilômetros mais ou menos. E a família do meu pai tem também as suas raízes, né, na antiga vila de Outeiro, né, que hoje é conhecida como Nova Olinda. Então, eu tenho tanto por parte de pai como parte de mãe, minhas raízes aqui em Augusto Corrêa. Minha mãe é filha de portugueses que emigraram, né, vieram para essa região, e os meus tios, primeiro tio mais velho e o mais novo, nasceram em Belém, na Beneficente Portuguesa. E minha avó, grávida, não teve tempo de pegar o trem e ir para Belém. A mamãe acabou nascendo aqui na comunidade do Tijoca. Essa é a minha ligação. Desde criança nós vínhamos
muito aqui, o terreno antes da família da minha mãe vender, e nós vinhamos muito aqui. Eu conheci Augusto Corrêa nos seus primórdios. Eu tenho lembrança de Augusto Corrêa, da cidade do Urumajó, em 1962, quando da fundação do município, do primeiro prefeito constitucional, que foi o Major Benedito Ataíde Cardoso. Foi o primeiro prefeito constitucional. Eu tenho lembranças. Então, essa foi a minha ligação toda. Doutor, só uma curiosidade, eu fiquei assim, caramba, a Nova Olinda já se chamou Outeiro. Outeiro, Outeiro. Outeiro significa lugar alto, né? Uhum. É uma terminologia portuguesa, significa um lugar à beira de rio e alto. E Nova Olinda realmente é o lugar, essa é a característica. Depois ela recebeu o nome de Vila do Imburaí e depois, por último, Nova Olinda. Em denominação ao rio Imburaí? Aquela região do Imburaí toda. É um dos rios, é o rio que banha Nova Olinda, o rio Imburaí. Mas o primeiro nome de salvo qualquer engano, eu não sou historiador, do nome da atual Nova Olinda era a Vila de Outeiro. Vila né? de Outeiro, interessante. Então, o senhor nasceu em Bragança, sua mãe, como o senhor nos falou, é da comunidade do Tijoca, aqui próximo, né, Augusto Corrêa. Uhum. E a sua infância foi em Augusto Corrêa ou lá para Bragança? Não. A minha infância, em 62, quando eu comecei a frequentar Urumajó, eu já tinha meus 8 para 9 anos de idade. Não, minha infância foi em Bragança, toda em Bragança. Uma infância boa, uma infância feliz, uma infância numa cidade pacata, uma cidade tranquila, uma cidade que te abraçava com toda aquela sua arquitetura histórica, uma cidade que as pessoas se cumprimentavam no dia a dia. Certamente era bem diferente da infância de hoje em dia, muito, né? Da que eu tive, muito diferente. As pessoas aí, a maior parte, né, já está assistindo aqui, a juventude, era bem diferente, né? A maior ousadia nossa era lá da época de vocês. Nós ouvíamos rádio do Maranhão, a difusora do Maranhão, que entrava perfeitamente bem em Bragança, e depois teve a inauguração da Rádio Educadora de Bragança, que passou, né, a legendar a nossa infância com noticiário, com música, né, com o alcance, com a ligação com o mundo. O rádio tem essa grande propriedade que hoje a televisão tem, e as pessoas costumavam dizer, a televisão, quando começar e se implantar, o rádio vai acabar. Não acaba não acabou nunca. Verdade. O rádio, cada vez mais, ele continua ainda tendo a sua grande importância. Então, Bragança, naquela época, eu fui aluno do grupo escolar Monsenhor Mâncio, que agora é uma instituição, eu acho que do Estado, né? Que é o teatro, passou a ser uma espécie de casa da cultura. Mas ali foi onde eu estudei as minhas primeiras letras, no grupo Monsenhor Mâncio. Estudei também no grupo Paula Pinheiro, lá no bairro do Morro. E fui alfabetizado por excelentes professoras. Professora Paquita Fonseca, na escola particular São Judas Tadeu. E depois eu estudei no Externato Santo Antônio. Eu tenho, assim... Já na fase da adolescência? Não. Na infância ainda? Infância. O Externato Santo Antônio, estudei, terminei a 4ª série em 63 e não fiz exame. Eu fiz exame de admissão, mas direto para o ginásio. Eu entrei no ginásio em 1964. Instituto Santa Terezinha, uma grande escola, que também participou da minha formação como gente, como cidadão. Estudei lá no Santa Terezinha até 1967. Eu entrei no Santa Terezinha com 10 anos de idade e saí aos 14, em 67, já para estudar o ensino médio, que o pessoal chama hoje em dia, né? No meu tempo ele chamava científico. Científico? Em Belém, que Bragança, do ensino após o primeiro grau maior, só tinha o curso técnico. Então, eu tive que ir para Belém estudar, com 14 anos, 1968, fazer o meu segundo grau. E você morava mais ou menos onde ali em Bragança, que é hoje atualmente? Eu sempre... Você tem essa lembrança do local? Tenho, sim. A primeira casa que eu lembro onde eu morei
chama-se hoje, naquela época se chamava também, lá no bairro do Taíra. Era um chalé da minha avó, mãe da mamãe, minha saudosa lembrança, grande figura, dona Ana Maia de Brito. Ela tinha um chalé no Beco do Sovaco, lá no Taíra. Um chalé que eu tenho umas lembranças excelentes. Era um chalé, típico chalé, né? Telhado baixo, né? Um quintal muito arborizado, um igarapé, mais cacimba do que igarapé nos fundos, né? E meu tio ao lado aproveitava a água para botar o couro de molho, né? Eu lembro disso. Mas nós moramos lá até o quê? Pois é. Eu morei lá até 1900 e eu tenho lembrança disso, 1957. 57 nós nos mudamos para Bragança, para a cidade propriamente dita, para o centro. Rua 13 de Maio. Rua 13 de Maio, onde hoje é o SESI, né? É uma casa bem de esquina. O papai comprou aquela casa, nós moramos lá. Eu lembro o papai no fundo do quintal montando galinheiro e a Copa de 58 correndo lá fora, onde o Brasil foi campeão. E acompanhava no rádio a Copa? No rádio. Não tinha TV ainda, não? Não, no rádio, não. E a TV chegou muito, muito, muito depois. E depois o papai o terreno era muito grande, ao lado, o papai fez uma casa, vendeu a casa que nós morávamos para o SESI, e nós tínhamos uma casa ao lado, que até hoje é nossa, da família. Nós nos mudamos para lá em 30 de maio de 1962. Taíra. Essa data não esqueço, porque estava se mudando e estava correndo nas ruas de Bragança a procissão de Corpus Christi. E nós nos mudamos nesse dia. 1962. Então o senhor acompanhou mais ou menos ali o período da ditadura, né? O senhor tem lembranças dessa época aí? Eu estava no primeiro ano ginasial quando começou. Eu peguei uma era de bons prefeitos em Bragança. Peguei a época do Mário Queiroz, peguei a época de um prefeito que injustamente foi afastado, o doutor Jorge Ramos, um intelectual que foi um grande prefeito de Bragança, né? Deu uma vitalidade muito boa, de escritor, poeta, o homem que estava à frente do Jornal do Caeté. Eu ainda peguei essa época. E peguei toda a época da Revolução. A Revolução foi em 31 de março de 64, né? Ela durou 21 anos, eu já estava taludo quando ela terminou. Terminou em 85, eu já estava até casado. Mas sim, eu vivi a época de estudante, a época do científico, segundo grau, né, em Belém, sobre ainda os tacões do governo militar. Todo o meu tempo de faculdade de medicina também foi a época da ditadura, mas eu não tenho muitas queixas ruins, não. Eu faço um comentário. Pois é, isso que eu ia perguntar. O senhor chegou a participar de movimentos que não queriam a ditadura, queriam democracia? Como é que funcionava nessa época? Uma vez eu fui incomodado, porque no primeiro ano de faculdade, 68 foi o ano que foi em barril de pólvora no mundo todo. Teve as barricadas de Paris, né? Teve grupos terroristas na Alemanha, na Itália, aqui no Brasil teve a Revolução, as passeatas estudantis, teve em Belém naquela época. Eu era muito novo, era menino, tinha 14 anos de idade. E teve a morte do estudante Edson no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, né? Houve um recrudescimento da ditadura, porque até então foi o governo Castelo Branco, né? Que Jango saiu, Castelo Branco assumiu, e em 67 o Castelo Branco entregou o governo para o Costa e Silva. No governo Costa e Silva que a coisa apertou, que a coisa ficou feia. Até porque já estava também acontecendo. Ele era militar, né? Todos militares. E o Costa e Silva morreu em 69, teve um AVC, teve um derrame, e foi substituído pelo Médici.
Médici, sim. Depois do Médici Gás, e depois do Gás teve o Figueiredo. E nessa época, tempo de faculdade, foi quando o negócio apertou, ficou feio mesmo. Tinha as guerrilhas urbanas, guerrilhas rurais, como a guerrilha da Araguaia, a guerrilha da Serra do Caparaó, na região de São Paulo. E a coisa ficou feia. Aconteceu um conflito. Houve. O incômodo que eu tive foi uma besteira, né? Mas eu vou referir aqui, porque você me perguntou. Eu era em primeiro ano de faculdade, primeiro ano, segundo ano. Primeiro para segundo ano, eu era diretor de imprensa do Jornaleco, que tinha dentro da faculdade. E uma vez eu publiquei um artigo do Jorge Amado, né? Que era a morte, não era um trecho do livro, a morte é a morte de Quincas Berro d'Água. E esse trecho, o Jorge Amado é um grande escritor, eu adoro, amo de paixão, mas era uma escrita que ele usava de palavrões, usava de palavras de baixo calão, insinuações que a censura, àquela época, não permitia, não assumia. Né? Eu publiquei no jornal o trecho. Aí eu fui chamado na Polícia Federal, ficava bem pertinho na minha faculdade, ficava ali na Castelo Branco. Não, mas não me incomodaram, Eles não. monitoravam tudo. Tudo. Teatro, jornal, peças. Eu tive um moderado puxão de orelha, e tudo bem, mas não me incomodou. Eu peguei uma época dos festivais, dos grandes festivais de música popular. Foi uma época inesquecível. Esse país era uma coisa espetacular, interessante. As pessoas que não viveram nem vivenciaram essa época criaram como se nós não gostássemos, e acham que a gente não gostava de liberdade, que a gente faz loas para governo de direita, governo rançoso, governo que torturava, verdade, governo que perseguia, verdade, inevitavelmente. Mas tinha um lado bom porque eu conheço um pouco de música popular brasileira, eu conheço um pouco de literatura, e eu acho que nunca a música popular brasileira foi tão brasileira e tão boa, tão categórica como a época que nós vivemos. As gavetas sempre estavam cheias. Porque a maior decepção que você tem no governo militar, no governo rançoso, no governo de censura, e a maior decepção também, que ele passa, você diz o seguinte: pô, as gavetas agora vão se abrir, estão cheias de coisa de qualidade. Isso em Portugal, por exemplo, foi uma grande decepção. Aqui no Brasil também, uma grande decepção. Nós nunca mais tivemos, eu afirmo isso com conhecimento de causa, né, uma época com música de qualidade, como os festivais Festival de 66, musical, né? Estou falando, 67, 68, 69, até o seu teve seu grande auge, depois seu declínio. A partir de 73, os festivais começaram a murchar, até porque os grandes protagonistas se autoexilaram ou foram mandados embora do Brasil mesmo. Certo. Olha, doutor, tem um seguidor aqui que está acompanhando, né? Mandou uma mensagem aqui perguntando. Gleides, pergunta aí para o doutor, para ele falar um pouquinho da fase da adolescência dele. Como foi a sua adolescência aí? Pois o pessoal está perguntando. Foi bacana uma adolescência daquelas? Eu acredito que seja diferente também do que é hoje, né? Do que a juventude hoje tem uma adolescência, do que eu tive, porque eram outros tempos, né? Como era, doutor? Já existia essa questão de droga nessa época, violência? Como era essa fase sua aí da juventude? Tem um poeta que diz o seguinte: adolescidade, idade de pedra e paz. Pois é, eu tive uma adolescência legal, uma adolescência compatível com o tempo de descobertas, né? Agora, eu vi você falar sobre a questão da ansiedade. Eu costumo dizer que ansiedade é algo do nosso tempo. As informações correm rápido demais, você acumula informações rápido demais, e você não tem nem tempo de digerir, nem tempo de assimilar. Eu tive uma adolescência tranquila,
entendeu? Já a minha fase de adolescente já se passou longe da casa do meu pai e da minha mãe. Foi em Belém, eu fui 14 anos de idade, eu fiz 15 anos em 68. O senhor foi embora com 14 anos? 14 pra Belém anos, fui estudar. para Belém, vou morar em casa de tios, fui estudar, sem pai, sem mãe, só que eu fui com lenço e documentos, sim, claro. E eu tive lá minha adolescência. E minha adolescência foi uma adolescência boa, porque ela fugiu um pouco daquele padrão, como eu diria, limitado de uma vida interiorana. Eu comecei a descobrir a adolescência numa cidade como Belém, com colegas de colégio que tinham acesso a informações que me facilitaram e me ajudaram em muitas descobertas, entendeu? Principalmente descobertas intelectuais, que eu conhecia muita coisa aqui em Bragança, né? Em Bragança, melhor dizendo. Mas lá o mundo se expandiu. Eu me lembro que meus domingos em Belém, tediosos, diferentes dos domingos que eu passava aqui no interior, que nós íamos para Igarapés e não tinha praia ainda naquela época. A praia era Salinas, né? Muito longe. Mas eu comprava para o tempo não me deixar bater, eu comprava 4 jornais domingo e me danava a ler. E eu me tornei rato de bibliotecas, um ledor, né? Viciado. Isso foi muito bom. A descoberta do amor é bonito, né? Nessa época mas a descoberta do amor foi mais aqui em Bragança mesmo, aqui em Bragança, quando eu vinha passar os finais de semana, que não vinha todo, o papai não deixava eu vir todo final de semana. Mas foi uma adolescência boa. E nesse período também iniciou sua parte acadêmica, né? Eu na Universidade do Estado, não foi? Estado, Medicina. Na medicina. Eu entrei com 17 para 18 anos, faculdade de medicina. E foi uma outra etapa da minha vida que eu valorizo espetacularmente bem, que também já você começa a ter régua e compasso, né, para traçar o seu próprio espaço, traçar a sua linha de vida, o seu foco, para onde é que você vai. E também a convivência acadêmica é um espetáculo. Para mim foi um espetáculo. Essa sua paixão pela medicina, que é a sua profissão hoje, né, ela se despertou em qual fase da sua vida? Desde a infância ou já nessa parte de adolescente? Pois é, eu vou falar uma coisa que parece até paradoxal. Eu me entendi na vida ouvindo meu pai falando no meu ouvido que eu ia ser médico. Por outro lado, eu ouvi a minha mãe também dizer a mesma coisa, que eu ia ser médico. Eu fui descobrir, muito tempo depois, que minha mãe foi para Belém estudar e minha mãe morava aqui no Tijoca, foi para Belém, já era órfã de pai. Minha avó ficou aqui, segurando as pontas, ela fez o caminho que eu fiz, foi morar em casa de parentes, e minha mãe queria fazer faculdade de medicina. E minha avó portuguesa, dizia, não, que isso não era profissão de mulher, que ela seria muito mais útil se ela fosse ser professora. E minha mãe, né? E minha avó dizia que também não tinha condições de bancar uma mãe numa faculdade de medicina, não era paga, né? Uma faculdade de medicina já era federal, era pública, vamos dizer assim. E minha mãe foi estudar na antiga escola normal, que agora é o IEP. Foi professora, voltou professora, veio servir aqui, foi a primeira professora normalista aqui de Urumajó, minha mãe. O nome da sua mãe leva até o nome da escola. Leva o nome da escola. Sim, também por conta disso. E meu pai também tinha o mesmo sonho. Meu pai queria ser médico. Só que o meu pai também não teve condições, naquela época, financeiras de ficar tanto tempo em Belém. São 6 anos, né? Estudando, fazendo medicina. Meu pai foi fazer magistério. Meu pai é formado em magistério aqui no Santa Terezinha. Está lá o quadro com a fotografia dele. Papai também é formado em professor. Eu sou filho de um casal de professores. Mas eles nunca... Eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque quem me ensinou as primeiras letras foi minha mãe. Quem me induziu a esse vício, né,
que não te dá muito espaço para te fazer muita coisa, sem cabotismo nenhum, que é ler, é conhecimento, foi meu pai. Então, eu tive esse privilégio, 2 pessoas que ficaram em casa e me curtiram. Não, tu vai ter que ser médico. Quando eu tentei fazer alguma coisa diferente, caíram de pau em cima de mim. Não, senhor, tu vai ser médico. E aí eu diria o seguinte, que eu não sei fazer outra coisa na vida, a não ser médico. Isso que eu ia lhe perguntar. Se o senhor não tivesse começado a medicina, hoje médico, o senhor tinha outro sonho de ter outra profissão? Tinha sim. Eu já médico, com 39 para 40 anos de idade, eu fiz um vestibular para letras. Eu tenho um sonho em escrever um livro, tenho um livro no Prelo desde 2005, não é nada, faz 18 anos que esse livro nada de acabar. E, na verdade, a medicina é uma mulher com quem eu casei que me roubou de tudo sem remissão. Não teve jeito. E não tenho muito tempo mais para escrever, porque a vida passa e eu tenho que me dedicar e me atualizar cada vez mais. Mas eu fiz vestibular para letras, passei em primeiro lugar, nem estudei, na Universidade Federal do Pará, passei em primeiro lugar. Estudei 6 meses só, porque eu me meti em campanha eleitoral e acabei abandonando a universidade. Logo depois, uns 3 anos depois, eu fiz vestibular para História, que eu gosto muito de História. Passei em segundo lugar, quem passou na minha frente ficou com meio ponto na minha frente, e também não cursei História. E eu resolvi ficar só com medicina mesmo. Deixa eu só ajeitar minha camisa aqui, doutor, para me ficar mais bacaninha aqui no vídeo. Se o senhor quiser dar uma arrumadinha aí também. Ai, me olhando aqui. Eu não posso puxar muito a barriga, senão eu fico sem fôlego. Sem fôlego. Olha só, interessante também. Outra pergunta aqui que o pessoal mandou aqui para mim, perguntar, doutor, conte para nós como foi a sua experiência no seu primeiro emprego como médico. O senhor lembra? Claro que eu lembro. Emprego como médico? Meu primeiro emprego oficial mesmo foi como oficial do Exército. Eu fui convocado, eu colei grau no dia 1º de dezembro de 1977. Como a época que eu estava com 17 para 18 anos para servir, e pelo fato de eu fazer uma faculdade, eu iria servir no NPOR, né? Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Mas eu pedi dispensa porque eu já estava trabalhando nessa época. Não, eu estava entrando na faculdade. E aí eu pedi dispensa. Eles me dispensaram, tranquilo. O Exército. Quando foi, eu colei grau, quando foi mais ou menos dia 1º de dezembro eu colei grau, quando foi aí pelo dia 15, 18 de dezembro, foi um jipe do Exército Brasileiro dizer: você está convocado para servir o Exército já como médico. Ele bateu na sua casa? Bateu. Porque, eu digo sempre, hoje as pessoas fazem até concurso, né? Ou pegam de pistolões para poder servir nas Forças Armadas, que é uma grande escola de vida. Uma grande escola de vida, inegavelmente. Uma grande escola de vida. Eu não costumo cuspir no prato que um dia eu comi, de maneira nenhuma. Uma grande escola de vida. E realmente eu fui convocado e assumi. Fui para Manaus, fiquei no primeiro BIS em Manaus, aí pelo dia fazendo como é que se diz, um treinamento inicial, né? Mas no dia 15 de janeiro eu assumi oficialmente como aspirante oficial médico, né, do Exército Brasileiro, e depois eu fui destacado para Porto Velho, Rondônia. O senhor foi fazer missões? Eu fui destacado. Eu fui servir no 5º Batalhão de Engenharia de Construções. Eu fiquei lá, passei 1 ano e 1 mês. Eu dei baixa porque quis, porque eu pedi baixa. Antes disso, quando eu fazia medicina, eu fiz concurso para o Banco do Brasil. Eu passei no Banco do Brasil. Eu entrei no Banco do Brasil no dia 14 de maio de 1978.
2004. E trabalhei no Banco do Brasil até o dia 31 de novembro de 77. No dia seguinte eu ia colar grau, peguei e pedi demissão. Porque o banco não se manifestava, que não me disse que queria ou não me aproveitar como médico do banco. Quando o Exército me convocou, eu estou já em Manaus, chega um comunicado do Banco do Brasil dizendo que ele queria que eu ficasse como médico do Banco do Brasil. Eu digo, agora não dá mais, já jurei bandeira, já recebi dinheiro para comprar farda, agora eu vou ficar aqui no Exército. E não me arrependo de maneira nenhuma. Eu passei esse tempo todinho, fui para a reserva como segundo-tenente, médico, né? R2, a reserva não remunerada, e eu fiquei até dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro, eu pedi baixa e vim embora para cá. Sim. Então, acredito... Minha primeira profissão foi como médico pediatra e clínico. Eu era chefe da clínica pediátrica do 5º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro. Sim. Aí, a partir desse momento, o senhor já engajou na profissão e está até hoje. Como civil. Eu cheguei aqui... Como civil, sim. Eu cheguei aqui, eu fiz concurso para a Secretaria de Estado de Saúde Pública, passei, eu sou funcionário aposentado da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Eu comecei a trabalhar no Hospital Santo Antônio, Maria Zacarias, no dia 1º de julho de 1979, e comecei a trabalhar aqui em Augusto Corrêa como chefe da Unidade Básica de Saúde, a UBS. Não, naquele tempo não era UBS, era Centro de Saúde. Aqui em Augusto Corrêa, bem naquela unidade que é o CESAC agora, ao lado da prefeitura, como chefe da unidade no dia 7 de agosto de 1979. O pessoal chamava posto também, né? Posto de saúde. Que era um posto municipal. E depois, acho que no governo do Alaci, ele construiu o centro de saúde, já como é que se diz, com a portabilidade de médico, né? Já tinha médico, depois começou a ter, além de médico, enfermeiro. E eu trabalhei como chefe da unidade 13 anos. Eu estou aqui em Augusto Corrêa já como médico, né? Me afastaram por causa de política 2 anos daqui. Me afastaram em 82, eu voltei em 84, trabalhei no Centro de Saúde de Bragança, mas depois eu voltei para cá na chefia novamente. Eu estou aqui até hoje, né? Então, doutor, eu acredito que o senhor já viu muita criança vindo no mundo, já nasceu muita criança das suas mãos, e principalmente urumajoense, né? Com certeza. Quem nasce aqui em Augusto Corrêa é urumajoense. Com certeza. Daí isso, conte essa experiência eu também. Tenho, tanta criança vindo. Eu tenho mais de 5.000 crianças que eu botei no mundo. Caramba, mais de 5.000. Eu estou botando por baixo, porque, deixa eu te dizer, eu estou falando dos partos cirúrgicos que eu fiz. Eu comecei, eu sou pediatra de formação. Mas o fato de eu trabalhar no Santo Antônio, dizem que a necessidade é que faz o homem, né? Eu tive que me jogar de cabeça, eu não gostava, de maneira nenhuma, no aprendizado de cirurgia. Aí eu aprendi a fazer cirurgia, aprendi a tocar anestesia, e eu comecei a operar desde 1981. Então, bora fazer as contas. Fazer 81 para cá dá o quê? Dá exatamente 42 anos. Né? Não, dá 42 anos, correto, 42 anos. Fazer as contas, eu fazia... Se eu fiz 10, meu Deus do céu, tem para mais de 8 mil crianças que já nasceram na minha mão. Eu já estou operando, fazendo cirurgias, fazendo cesarianas, cirurgias obstétricas, já praticamente na 3ª geração dos amigos daqui, do povo daqui. Eu vi muita coisa, eu enfrentei muitas coisas aqui. Eu enfrentei uma epidemia de cólera. Aqui em Augusto Corrêa, muito séria, que deu muito trabalho, ceifou muitas vidas, entendeu?
E aqui a questão sanitária era precaríssima. E nós fizemos um trabalho titânico para poder melhorar, arrumar. Só para quem está acompanhando em casa, o que é a cólera, doutor? Cólera é uma doença provocada pelo vibrião colérico, né? Que provoca uma diarreia incoercível, né? Que a pessoa morre por desidratação, por perda de líquido e eletrólitos. E é uma doença que ela é favorecida pela falta de saneamento básico, pela falta de higiene, que era uma coisa que aqui não tinha. Augusto Corrêa, quando eu cheguei aqui em 1979, manadas desfilavam nas ruas, vara de porcos desfilavam nas ruas, cabra, cabrito, bode, cachorro, era uma coisa horrível. Eles viviam soltos. Soltos, não tinha nada, ninguém conseguia. Eu aceitei o desafio e acabei com tudo isso, né? Acabei com tudo isso. E eu me adianto, antes que você me pergunte, eu nunca tive pretensão. Digo isso sem estar, como se diz aqui no interior, sem estar faltando com a verdade, sem estar falsejando. Mas... Não tinha intenção nenhuma de me meter em política. Aqui, principalmente. Não tinha mesmo. Mas, de repente, o que aconteceu? A gente via, eu não fazendo de maneira nenhuma. Mas houve resistência na época dos moradores que tinham animais que tinha os animais soltos, teve. Teve, né? Eu tenho uma carta do Graciliano Ramos que eu acho espetacular. O Graciliano Ramos foi um escritor espetacular, foi prefeito de uma cidade de Alagoas chamada Palmeira dos Índios. E quando ele... Como se descobriu que ele era escritor? Quando ele terminou o governo dele, ele fez um relatório todinho do que ele tinha feito em Palmeira dos Índios. Então, ele conta essa história dos animais soltos nas ruas. Que ele disse que quem fez barulho não foram os animais que foram presos, né, que eram metidos cabresto e recolhidos para um terreno público, mas os donos que guinchavam, relinchavam e davam coices na gente, porque isso Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos contava essa história. E aconteceu a mesma coisa aqui com a gente. O que eles falavam, doutor, os moradores? Eles achavam uma ideia louca? Não aceitavam, porque chegar um cara de fora com ideias que vão te tirar da zona de conforto, porque nunca ninguém tinha feito isso, nunca ninguém tinha se incomodado com isso, por que eu me incomodava? O nível de doenças infecto-contagiosas aqui era muito grande. Você tinha crianças aqui, morriam que nem mosca. O nível de desnutrição era uma coisa imoral, sabe? Você sabe que a energia elétrica ia embora às 10 horas da manhã, o fornecimento de água aqui era precaríssimo, as pessoas... Nós entramos, nós arregaçamos as mangas e fomos para a luta. Quem primeiro trouxe vacina de verdade que chegava junto às famílias, e aquilo já era um outro trabalho para te convencer que vacina não matava, que vacina tinha que ser levado a sério, fui eu. Eu cansei de colocar isopor na cabeça com gelo e entrar em comunidades que não tinham estrada, eram caminhos, entrar nessa zona das ilhas daqui de Augusto Corrêa, que também não tinha... Mais ou menos como a reforma da vacina, né? Que foi a mesma coisa. Nós entramos, nós íamos para o interior, eu tinha carro, mas não tinha estrada que merecesse ser denominada de estrada. A prefeitura me cedia caçambas basculantes, eu colocava as senhoras funcionárias dentro da boleia da caçamba, ao lado do motorista, eram 3 ou 4 funcionários, e eu em cima, no basculante, sentado eu e a turma os funcionários do sexo masculino, nós todos íamos em cima, levando alimento do INAM para
os postos de saúde, que nós abrimos bastante. Nós abrimos por conta própria, na marra, e depois a gente jogava na costa da prefeitura, assuma, tem que ter o alimento, a suplementação alimentar, vinha toda aqui para a unidade de saúde, e o pessoal tinha dificuldade de vir do interior para cá para buscar. Eu descentralizei, levei para lá, e nós levávamos na caçamba da prefeitura. E só entregávamos o alimento para quem estivesse com as crianças com consulta e vacinação em dia e as mulheres gestantes com pré-natal em dia. Era uma maneira que você forçava, você chantageava com a suplementação alimentar. Lógico, eu não tenho vergonha de dizer isso, aproveitando uma situação de carência. Sim. Não vou me envergonhar disso, mas funcionou mesmo. Então, as coisas passaram a mudar nesse jeito. E depois, pronto, foi tranquilo. Eu cansei de entrar em casas aqui, em Augusto Corrêa, sem permissão do dono ou da dona, e pegar a criança que estava morrendo no fundo de uma cama, no fundo de uma rede, botar no colo, entrar no meu carro e levar na marra para o Hospital Santo Antônio e lá internar. Sim. Entendeu? Porque se assim não fosse, não funcionaria. Situações de malária também era... Muito Nós fomos o presente, né, maior zona, o município com o maior índice de malária, o índice endêmico de malária era Augusto Corrêa. Nós acabamos com isso. Quando a Suzana, minha mulher, foi secretária de saúde, ela montou um esquema muito bem montado e nós debelamos com a malária. Olha, acabou de chegar aqui uma parada deliciosa do nosso parceiro, Bem Faminto. Vou pedir aqui para a nossa produção trazer aqui na mesa, doutor. O Bem Faminto é uma pizzaria, um restaurante muito bacana que tem aqui em Augusto Corrêa. Super indico esse local. E eu o adoro. Bem Faminto, olha, trouxe pro senhor aí, ó. Unha de caranguejo, eu adoro. Eu sou fissurado, unha de caranguejo. E eles fazem muito bem. Eu sou cliente de lá. Vou abrir o meu aqui também. Mais tardes que a gente passa por lá e compra o lanche do jantar, legal. Muito obrigado. Obrigado mesmo, eu me sinto assim, sabe, alegre, feliz. Sim. Pela lembrança de vocês, de acertarem com quem a gente gosta. Isso é muito bom. E a melhor unha de caranguejo da região. Com certeza absoluta. Eu sou fissurado, repito, por unha de caranguejo. Unha de caranguejo. Eles chamam coxinha de caranguejo. Coxinha de caranguejo. Coxinha de frango. Aqui é unha de caranguejo. É unha de caranguejo. Com certeza. Eu não vou comer a de caranguejo porque eu sou alérgico aí. É? Mas eu vou ficar com a minha aqui. Qual é essa daqui? De frango. De frango, tá vendo? Pronto. Daqui a pouco eu experimento ela. Mas olha, galera, vale a pena ir lá no Giovanni, do Bem Faminto, experimentar, vai lá tomar sua cervejinha. Eles vendem várias cervejas de vários sabores. Lá você escolhe sua cerveja, escolhe sua pizza, seu tira-gosto. Dá para assistir também, doutor, um joguinho lá, que eles têm um telão bacana lá. E eu fiquei feliz que eles vão abrir agora self-service, né, sim. de refeições. Que coisa boa. Maravilha. Eu parabenizo a iniciativa, é um espetáculo. Eles são nossos parceiros. É tudo muito bem feito. Saúde. Tomar aqui um suco de acerola. Acerola, muito gostoso. Isso aqui eu vou levar em casa, vou levar para casa, se vocês me permitem. Não, fica à vontade. E eu vou abrir uma cervejinha bem gelada e tirar a gola. Daqui a pouco o senhor vai tomar umazinha, né? Sei que o senhor gosta de uma Heineken, né? Não. Vou falar o nome da marca aqui. Não, Heineken é mais influência dos filhos, eu gosto mesmo de vinho. De vinho? Eu acompanho mesmo no seu Facebook. Sim, doutor, vamos aqui um assunto também que é muito interessante o senhor falar, né, da sua biografia, como o senhor entrou na política. A política também já está presente em tudo, na nossa vida, na sociedade. Como despertou esse interesse seu pela política, principalmente pela política local, que o senhor foi um cara assim, que participou, até hoje é lembrado aí por todo mundo do município de Augusto Corrêa. Vocês conheceram o professor Manuel Sadi, né? Se não conheceram, era uma grande figura. O professor Manuel Sadi era um autodidata, um professor formado em História, um cara que deu muito duro na vida, tinha minha admiração, me causava às vezes raiva, a gente procurava equilibrar aborrecimento porque ele era muito incisivo, ele era muito cobrador, ele ia no âmago das coisas.
E ele serviu a vários prefeitos aqui em Augusto Corrêa. Serviu ao seu Alfredo, eu lembro bem, que eu tenho a lembrança, Alfredo Seixas, serviu o Ismaelino, serviu o seu João Amorim como prefeito. E eu reclamava muito para ele, reclamava das coisas. Eu não quero ser crítico, estou aqui para isso, né? Eu dizia que faltava sensibilidade das pessoas no trato com a população, com as pessoas mais desfavorecidas ou menos favorecidas, que tinha que ter uma visão, que era um pessoal que era muito fiel a essa confraria que havia aqui em Augusto Corrêa. Eu falo confraria no bom sentido, porque eles praticamente, os políticos daquela época, eles se revezavam. O padre, eu chamava de confraria de compadre, eles ficavam pé da vida comigo. Sai o compadre tal, entra o compadre tal, sai o compadre tal, entra outro compadre. Eu dizia que faltava a sensibilidade que eles tinham que olhar. Uma vez Sadi, um bate-boca que eu tive com ele, feio, eu dizia para ele, olha, Sadi, tu és um cara inteligente. Pena que a tua inteligência é prostituída. Tu aluga a tua inteligência para determinadas pessoas que não reconhecem a tua inteligência. Tu és um cara inteligente. O Sadi lia, conversava de igual para igual, para gente, tinha muito conhecimento. Ele viveu em casas de influentes bragantinos, né? E ele disse para mim, olha, a gente, quando quer fazer o melhor, a gente entra no jogo, entra na luta e vai fazer. Tá bom, eu entendi o recado. A partir daí, está bom. A partir daí, já que tu estás falando isso, pode dizer para todo mundo que eu vou ser candidato a prefeito de Augusto Corrêa. Não sei quanto tempo eu vou levar para quebrar essa cadeia, quebrar esses paradigmas todos que tinham aqui em Augusto Corrêa. Primeiro que eles diziam que eu era de fora, que eu não era urumajoense. Eu dizia para eles, vocês, urumajoense nato passou a existir de 1962 para cá, que de 62 para trás, Urumajó era uma vila de Bragança. Então não faz muita diferença. Todos vocês que estão aí, todos são bragantinos, porque vocês nasceram em vilas que pertenciam a Bragança. Não, eu não tenho porque vergonha e eu dei permita-me dizer, uma lição, porque eu continuo aqui. Fui prefeito, meu mandato acabou e eu continuo morando aqui. Sou bragantino, adoro Bragança, amo Bragança à distância, porque não é mais a Bragança que eu encontrei. Quando eu encontrei já formado era diferente. E aqui eu consegui fazer, sinceramente, estou até me adiantando, as coisas do meu jeito. E aí eu peguei e meti a cara. Aí, qual ano foi? O senhor tem recordação? Não, eu me decidi, apoiado pelo ex-deputado Luiz Maria, grande figura, pessoa que tem uma participação muito grande nessa época da minha vida. E eu me lancei candidato em 1900 a primeira vez, né? Foi 86, 88. Perdi uma convenção, 88. perdi uma eleição, perdi uma convenção, né, de escolha do candidato, a convenção foi em 86, a eleição que eu perdi, a convenção foi em 90, minto, 88. Perdi a convenção em 88, perdi uma eleição em 92. Aí eu fiquei, deu aquela coisa, né? Aquela decepção profunda que cala no fundo da gente. Aí eu digo, pô, eu não vou me meter a cara que O senhor pensava em desistir? Pensei sim, claro, não vou dizer que não. Aí eu me lembrava que vinha outra frase do meu pai que dizia, cansou de dizer no meu ouvido, a vida é dura para quem é mole. Eu peguei e disse, não, vou voltar, eu vou ser candidato de novo. Aí ganhei a eleição.
ganhei a eleição. Seu primeiro mandato. Né? Primeiro mandato, ganhei a eleição em 96, assumi em 97. Fui para a reeleição, ganhei, então saí com 2 mandatos. Eu elegi a minha esposa nesse íntere como deputado estadual. O meu vice-prefeito, eu ajudei a eleger, logicamente, que o talento é dele. Eu ajudei a eleger o prefeito, ele também teve 2 mandatos. E aí, a partir daí, eu não... As pessoas pensam e julgam. Eu estava ainda há pouco dizendo para vocês que todo mundo está pensando que esse podcast, a temática principal seria só política, seria política e política. Não, nada disso. A fila anda, eu costumo dizer isso, sabe? Ser prefeito aqui em Augusto Corrêa foi algo que me honrou muito, foi algo que me ensinou muito, foi algo que eu agreguei ao meu currículo de cidadão que eu nunca vou esquecer. Sabe, me gratificou, me deu muito trabalho, me deu artérias coronárias entupidas, obstruídas, mas me deu muita alegria e me deu aquilo justamente que é uma coisa que quem está lá, quem tiver o privilégio de um dia sentar nessa cadeira, aproveite, que é algo divino que lhe é dado para você mudar o destino, mudar a vida, mudar a situação do seu semelhante. Eu acho que esse é um dos grandes caminhos que você tem, um dos grandes mecanismos que você tem de declarar amor ao seu próximo. É melhorar a vida deles, entendeu? É ele ter o privilégio de acordar de manhã, abrir a torneira e ter água nessa torneira para lavar o rosto, fazer a sua higiene matinal. É ele chegar na sua casa, bater na tecla e acender a luz. É ele ver o ônibus passar na porta da sua casa para levar o seu filho para a escola. É o seu filho chegar na escola e ter um professor habilitado para dar aula e a escola lhe oferecer conforto. É você ter estradas. É você ter condições de plantar, de se capitalizar, mesmo morando no interior, sabe? Tudo isso nós fizemos. Eu digo uma coisa que as pessoas às vezes não gostam de ouvir. Eu, quando cheguei aqui em Augusto Corrêa, aqui no Urumajó, para mim era um sítio. E se eu ouvi uma senhora dizer para uma filha, nunca me esqueço, em Bragança, a mulher disse: para que diabo tu vais te casar com uma pessoa lá do Urumajó? Aquilo não é cidade, aquilo é um sítio. Eu nunca me esqueci disso. E quando eu cheguei aqui, eu fui olhar. Você imagina, quando eu estava namorando com a Suzana, eu tinha o maior orgulho de ser diretor de uma unidade, de um centro de saúde. O maior orgulho. E eu tinha acabado o centro de saúde, quando eu cheguei aí, estava caindo aos pedaços. Eu não pedi recurso do Estado, não pedi recurso do município. O dinheiro que vinha para manutenção era um dinheiro do Estado, um dinheiro líquido e certo. E eu economizei esse dinheiro. Comprei tinta, comprei cimento, comprei tijolo para fechar o terreno e convoquei a turma que trabalhava comigo. Bora fazer um trabalho aqui de mutirão. Vamos pintar. Um ou outro funcionário tinha noção. Eu paguei um pedreiro. Bora pintar, bora... Aí eu, cheio de orgulho, quando eu estava namorando com a minha mulher, era tempo de festa de São Benedito em Bragança. Eu digo, bora lá no lugar onde eu trabalho, deixa eu te mostrar. Aí eu vim, sabe, correndo no carro para mostrar a minha unidade de saúde que eu tinha acabado de reformar. Eu cheguei aqui, eu tinha me esquecido. A energia elétrica ia embora às 10 horas da noite. A cidade estava mergulhada num breu. Eu tive que botar o carro de frente ao centro de saúde e ligar as luzes para ela ver. E ela me disse depois que ela ficou tão decepcionada, ela ficou tão triste. E ficou triste de ver a minha empolgação e ver logo em seguida a minha frustração. Mas era assim antigamente aqui. Era assim. A energia elétrica depois chegou, as coisas realmente melhoraram, sabe? E você tem ser
prefeito de uma cidade como essa, como qualquer cidade, é você ter o poder, né, ter a centelha divina de você fazer mudanças na vida das pessoas. É como você ser médico, você devolver à pessoa a condição de andar, a condição de ter uma vida saudável. É a mesma doutor, coisa. eu acredito que seja uma mega responsabilidade ser um gestor de um município, assim como ser um governador, um presidente, ser alguém que seja responsável por tantas vidas, tantas famílias, tantas pessoas. Quando o senhor chegava na sua casa à noite, o senhor descansava, botava a cabeça no travesseiro e pensava, nossa, é minha responsabilidade tanta situação, como era? Tinha a história conta que tinha um imperador romano que o dia que ele não conseguia realizar o bem, o que ele queria fazer de bem e de bom para um governado seu, ele dizia, perdi meu dia. E eu, sinceramente, eu tive muitos dias assim. Mas eu tive muitos dias que eu tinha orgulho, com sinceridade, de ter tido a capacidade de ter resolvido, melhorado a vida de muita gente, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém, eu não estou aqui para loas, eu nunca fiz nada sozinho, nunca. Eu sempre tive rodeado de uma boa equipe. Nunca bati no meu peito e disse, sou eu. Eu nunca tive esse enaltecimento do meu alter ego. Nunca, de jeito nenhum. Eu sempre disse, e durante quem conheceu meu governo, era equipe Milton Lobão. Eu não me formei para ser prefeito. Eu não tive estudos universitários superiores para ser prefeito. Eu tive para ser médico. Sim. Eu me rodeei de pessoas capazes, pessoas que colaboraram com o meu governo, que me ensinaram, que eu ensinei, aprendi, eles aprenderam também. Nós éramos uma equipe coesa e fizemos, eu tenho certeza, não preciso que ninguém venha me dizer que nós fizemos uma revolução significativa nesse município. Aqui é o seguinte, nunca é tarde de dizer. Nós tivemos 3 tipos de prefeitos. Prefeitos desconstrutores, prefeitos construtores e reconstrutores. Pronto. Eu não vou citar nome para uma questão de deferência, respeito e elegância. Sim. Mas isso aconteceu aqui. Tem aqui também uma perguntinha aqui de um seguidor falando, Gleidson, pergunta para o Dr. Milton a ideia de criação do Uruluá, que é um evento maravilhoso que acontece na cidade de Augusto Corrêa, que eu já fui algumas vezes e é inspirador que outros municípios também tenham um evento como esse. Para quem não sabe, não conhece ainda o Uruluá, é um evento cultural, não é isso, doutor? Que foi criado na gestão dele. E é muito bacana o Uruluá. E nada melhor do que ele mesmo para contar como foi, que ele foi o criador do evento. Pois é, eu estava em eu estava de férias, eu estava andando pelo interior de Pernambuco. Eu cheguei numa cidade, eu não sei, parece que era Itamaracá, o Abreu Lima, um negócio assim. E aí me contava a história de um médico que era prefeito, com um prefeito que era médico, que ele queria, porque entrava um braço de mar dentro dessa cidade de Pernambuco. Entrava um braço de mar, e um lindo mar verde, lindo, espetacular. E esse prefeito, ele era muito boêmio. Ele queria, porque queria trazer, fica bem perto do Recife, ele queria, porque queria trazer, incentivar o turismo para a sua cidade. O que ele fazia? Ele inventou serestas enluaradas, uma semana antes do ápice da lua cheia e uma semana depois, já a lua decrescendo. Então, praticamente, a cidade vivia 15 dias de boemia. Nisso ele tinha um palanque na beira do braço de mar e
barracas vendendo artesanato, vendendo comida, tudinho. Aquela economia informal que é característica do Nordeste e que é preponderante, né, para eles, né, dadas as situações que todos nós conhecemos. E eu copiei essa ideia. Eu digo, vou fazer isso lá no Urumajó, lá em Augusto Corrêa. Eu tinha uma secretária de turismo, que é a Natasha Pena. Eu estava lá em Nojuruteu conversando com ela, eu dei essa ideia. Olha, bora fazer assim, eu vi essa situação assim, assado, sabe? Ela disse, pois é, bora fazer. A ideia era fazer Noite de Luar. Todo mês, de agosto para cá, quando não chove mais, e o melhor luar é agosto, bora fazer essa Celeste. E ela disse, por que a gente não coloca o nome? O nome, quem colocou foi ela, e é Justiça. Ela colocou o nome Uruluar. Aí pegou, fizemos. Espetáculo. Eu estava mexendo nas minhas coisas um dia desse, descobri uma camisa, está nova, em folha, preta, com a simbologia do Uruluar. É a camisa do evento. Do evento. Aí nós fizemos vários, trouxemos grandes personagens para tocar. O Estrela fez, o Uruá, o Amós fez também, quando prefeito, eu lembro. Eu não me lembro que outro prefeito tenha feito, a não ser, não me lembro, não quero estar sendo injusto, mas eu me lembro que o prefeito Amós fez, o Estrela também fez, e eu espero que eles continuem, porque é um evento legal e chama a cidade muitos visitantes. Sim. E é um incentivo à economia informal espetacular. A música também, né? Os artistas que vão lá. Você conhecer, você ter contato com o que estão fazendo, né? Aí não é só coloca coisa diferente, tem que colocar coisa diferente para ver, para você ter a capacidade de discernimento do que está sendo feito aí fora. Né? E essa questão cultural é muito importante também, né? Porque foi na sua época, na sua gestão, que teve uma nova roupagem para o maior evento cultural da cidade, que é a Feira da Cultura. Então, foi na sua época de governo que teve essas mudanças, né? Que mostrou realmente que Augusto Corrêa é um município riquíssimo culturalmente, e as pessoas que fazem também a cultura desse lugar, e chamou muitos visitantes, né, para conhecer esse evento que acontece em junho. A Feira da Cultura começou no governo do seu João Amorim. Foi uma ideação do Manuel Sadi, né? Aquele cidadão, amigo nosso, que a gente estava ainda há pouco citando aqui. Foi a ideação dele, a primeira Feira da Cultura. E ele teve ajuda com o pessoal da universidade. Foi uma coisa, foi um evento bonito, ousado, arrojado. Quando nós chegamos aqui, né, como prefeito, eu trouxe um secretário de cultura, que era o saudoso Príncipe. O Príncipe, com a sua experiência, Príncipe era poeta, era compositor, era músico profissional, e ele inovou. Aquelas barraquinhas de bambu, de palha de bambu, foi ele que bolou aquilo, sabe? E é único, né? Só tem Augusto Corrêa, esse Augusto estilo. Corrêa, lindo, sabe? A decoração, trazermos grupos musicais, sabe, que ele conhecia. E era uma coisa interessante, porque as pessoas pensam, está tirando o dinheiro da prefeitura para fazer essa festa, que nada. No meu tempo, principalmente, todas os grupos musicais que vinham se apresentar aqui eram patrocinados pelos fornecedores. Sim. Sabe? Nós cobrávamos nessa época o imposto dos fornecedores e eles praticamente eles que pagavam. Eu me lembro que vários... como é o nome daquela banda da Joelma? Não, da Joelma. Como é? Calypso. Calypso, a banda Calypso veio aqui no Acombi. Foi. No Acombi.
tocar. No início da carreira deles. Início da carreira. Veio aquele outro também, do Carimbó. Pinduca. Mas, rapaz, teve festas, esses grupos folclóricos que marcaram, que são arroz de festa hoje, como a gente costuma dizer, que toda feira eles estão presentes. Começou no nosso tempo e vale a pena, porque eles nunca... A gente cansa de ver essas manifestações, né? Como os mascarados lá São Caetano. De São Caetano. Espetáculo, eu acho bonito sempre, sempre, sempre. Sabe? E o que é bonito, que essa coisa teve um andamento, que pariu feiras lindas do nosso interior. Você vai para esse interior, você fica. Feira de Nova Olinda, Feira do Aturiaí, essas feiras que você vai ver do Araí, você fica espantado de ver a maturidade que nós alcançamos, né? Devido a todo esse exemplo que nós demos aqui dentro. É muito interessante mesmo, todo esse legado cultural que o senhor deixou. Mas também eu estava vendo uma mensagem aqui que alguém estava falando. O Dr. Milton foi um grande pioneiro na construção da orla do Rio Urumajó, né? Na orla de Augusto Corrêa. Pergunte para ele se esse é seu maior orgulho. Olha, uma vez o Gersinho me fez no ar... Da rádio? Da rádio, Gersinho da Rádio Pérola. Gersinho Pérez, nosso grande amigo. A quem eu agradeço as suas palavras gentis, que ainda há pouco ele se dirigiu a mim também. Ele perguntou qual foi o maior feito do teu governo. E se adiantou logo. Para mim, foi aquele muro de arrimo que tu fizeste. O cais. Pois é. Eu disse, Gersinho, eu vou te falar uma coisa. Tudo bem. Para mim, o maior feito que eu consegui no meu governo foi a recuperação da autoestima do nosso povo. Encontrei um povo que não gostava de si, que não acreditava no futuro, que não tinha crédito, que não confiava nos homens públicos desta terra. Eu tenho orgulho de dizer que nós resgatamos tudo isso. E, lógico, isso é na questão abstrata. Na questão concreta, palpável, foi um muro de arrimo, sim. Foi talvez o maior feito. Porque foi um feito que... Quem conheceu aquilo? Acho que a maioria de vocês não conheceram aquilo. Eu conheci aquilo, era barranco. Hoje, pelo andar da carruagem, a água do Rio Urumajó já estava chegando na porta da igreja católica, lá da Praça São Miguel, com certeza absoluta. Erosão. Barranco, estava caindo. E eu peguei um deputado federal que eu fui bater em Brasília, atrás dele, e me oferecer, né? Geralmente, deputado federal vem atrás de ti, né? Eu fiz o contrário. Eu peguei o avião e fui me oferecer. Eu quero que o senhor seja deputado federal de Augusto Corrêa. Eu quero. Mas também se prepare que eu vou lhe pedir muito. Ele tinha sido meu gerente, meu colega de Banco do Brasil, Anivaldo Vale, tinha sido meu gerente como cliente, foi meu colega de banco. E ele ganhou a eleição para deputado federal e eu fui bater lá atrás dele. Perfeitamente bem. Aí ele veio, numa feira da cultura, no dia da inauguração do prédio da prefeitura que eu fiz reforma, no dia 30 de junho de 1997. Nós reinauguramos o prédio da prefeitura. O Anivaldo veio. E em plena praça, em maio, eu já tinha ido em Brasília pedir a ele dinheiro para fazermos esse cais de arrimo. E ele trouxe o convênio em plena praça, numa festa da cultura dessas aí, a primeira festa da cultura do meu governo, ele fez eu assinar. Eu assinei, eu acreditava nele, acredito. O senhor que pensou no projeto? Como seria? Não. Teve um arquiteto? Aí nós fizemos um trabalho de equipe, né? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma coisa séria para a primeira marezada não levar, de jeito nenhum. Aí nós fizemos um projeto das pilastras, das fundações, melhor dizendo. Entrou pilar de 15 metros para dentro do mangal, ali. 15, outro, entrou 8, entrou 7.
e contratamos uma firma para fazer isso. Contratamos uma firma de concretagem, entendeu? Antes de começar, propriamente dito, a largada. Fizemos o estudo. Fizemos o estudo hídrico da orla, tudinho. Sei que no dia 27 de janeiro de 1998 começou a obra. Começou a obra. Veio um recurso, mais ou menos da ordem daquela época, de R$300 mil. Aí colocamos a firma para fazer e fizemos. Recuperamos a rua de cima, recuperamos a rua de baixo. A rua de cima não existia mais, a rua de baixo não existia mais. E nós recuperamos tudo isso e fizemos esse cais. Esse cais passou, já era para nós termos. Eu fico feliz e alegre que o atual prefeito, o Estrela, está recuperando, está fazendo do jeito que nós fizemos, com pedras portuguesas, né? A bordadura de pedras portuguesas, porque teve prefeitos que deu a costa, teve prefeito que nem pisava lá. Então, tínhamos perda de material, o material já estava indo embora. Nós estamos aí com a reforma a revitalização do Solar da Beira, e nós estamos, daqui a pouco, vamos ter a inauguração do nosso cais, né? Sim. Como nós sempre sonhamos. Por sinal, eu sou suspeito de falar, que eu moro aqui, mas é lindo. É bonito. Final da tarde, ali naquele local. Muito bonito. Você que não conhece ainda a Orla de Augusto Corrêa, que está assistindo aqui o Influente de qualquer lugar do Brasil, tem vontade de conhecer, só vir, que será bem-vindo. Augusto Corrêa Urumajó, doutor, eu tenho essa pergunta também para fazer aqui, a gente já estamos com tempo avançado aqui, daqui a pouco já estamos concluindo. O senhor prefere que seja Augusto Corrêa Urumajó, se o senhor pudesse... Olha, uma explicação que eu vou dar para você, rapidinho. Florianópolis é capital de Santa Catarina, é isso? Sim. Tá? Florianópolis foi o nome dado a uma capital em homenagem a Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, o que ele fez de bom, né? Lá, de bom não, o feito que ele fez lá em Santa Catarina foi fuzilado 15 ou 17 rebeldes. Ainda impôs colocar o nome dele como... o nome era Ilha do Desterro. Colocar o nome da capital de Santa Catarina como Florianópolis. O Floriano Peixoto era alagoano. O que é que ele tem a ver com Santa Catarina? Tá bom. O nome de Augusto Corrêa, com todo o respeito que eu tenho pela família, pelo político que foi, por quem escolheu esse nome, foi um político que nunca ganhou uma eleição aqui no Urumajó. Quem ganhava as eleições era Lobão da Silveira, né? Primo do meu pai, da nossa família, eu pertenço à família deles. Lobão da Silveira era que ganhava as eleições. Lobão da Silveira, Magalhães Barata perdeu a eleição, doente, se afastou, e com isso fizeram uma reviravolta. Augusto Corrêa voltou a ter poder, que era um político, é amigo da minha família também, respeitado. E, para completar, ainda trocaram o nome da cidade para Augusto Corrêa. Eu, quando prefeito, eu tentei, tá, retomar o antigo nome, que eu acho lindo de morrer. Eu acho original, eu acho uma tremenda de uma bobajada. Eu vejo, às vezes, estudantes torcendo o nariz porque é o nome indígena. Pelo amor de Deus, são nossas raízes. Eu acho lindo. Eu não chamo Augusto Corrêa. Eu chamo, às vezes, até porque é uma questão de costume. Mas eu adoro esse nome Urumajó. Adoro. Mas é possível trocar? É você fazer uma consulta popular. É simples, fazer uma consulta popular. Você volta ao nome original, que eu acho que nós tínhamos que ter, mergulhar no fundo de nós mesmos e pensarmos que é algo que nos distingue. Porque, tirando aqui, qual é a outra cidade que tem nome indígena? Só Ananindeua. Só Ananindeua. Sim. Ninguém mais tem, só Ananindeua. O resto é tudo Salinópolis, né? Tudo nome
nome americanizado. Então, nós deveríamos voltar a ter esse nome, que eu acho lindo. Acho lindo. E aí colocaram o nome Augusto Corrêa e ficou. E ficou por isso. É isso aí, pessoal. Então, bora fazer essa campanha, bora voltar para ser Urumajó, que é o nome daqui de raiz, que sempre... Meus avós não falam Augusto Corrêa, chamam Urumajó. Ah, Urumajó. Eu também dificilmente falo Augusto Corrêa, eu sou mais do Urumajó. Com certeza. Doutor Milton também, o senhor é aventureiro, né? Gosta de moto, faz trilha. Isso é um hobby seu? Como é? Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou fazer 70 anos agora. Não conta para ninguém. Eu vou fazer 70 anos agora em outubro. Pois é. Eu sempre tive, falando em ansiedade, sempre tive ânsia por viver. Sempre tive ânsia por viver. Eu sempre tive uma coisa comigo. Cada minuto, para mim, sempre valeu muito, como se ele se fosse o último, como se eu não tivesse mais. É a história do Heráclito, a água que te banha agora não é a mesma que vai te banhar daqui a um minuto, já é outra água. Então, eu sempre tive pressa em viver, sempre gostei de aventuras, sempre gostei de natureza, e eu, desde jovenzinho, eu me apaixonei por motocicleta. Papai me enganava, dizia que se eu passasse com tantos 10, ele me dava a moto, nunca me deu, ele estava certo mesmo, eu já poderia estar até morto, já. Não me dava a moto. Até que um dia, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu já estava até casado, eu comecei a cultuar aquilo que eu sempre gostei. E gosto até hoje, é uma paixão que eu tenho várias paixões, eu gosto muito de mar. Você tem um rancho, né? O Tralhoto, lá na Praia do Cupim. Estava vendo umas fotos nas suas redes sociais. Retiro do Tralhoto, lá na Praia do Cupim, no Camarauaçu. Paraíso lá. É minha paixão, eu gosto muito, é um lugar muito pacato, muito sossegado. E é o universo da gente, sabe? Eu gosto muito disso. Gosto muito. Acampar, gosto muito de vida natural. E o que é mais bonito, que eu acho que eu não estou sozinho nem errado, é que os meus filhos todos têm a mesma paixão, as mesmas paixões, cultivam as mesmas paixões que eu tenho. E também só tem netos também, né? Quantos netos são? Tenho 4 netos. Eu tenho 4 netos. Mateus e Maria Luísa, que são filhos do Gustavo, e tenho os filhos da Isabela, que também são 2 casais. Eu tenho o Gabriel e tenho a Luana. Certo, doutor. Então, nós estamos chegando ao fim desse primeiro entrevista aqui na abertura do nosso podcast, que é o nosso novo produto aqui da TV Urumajó Web, que já está disponível aí no site da TV Urumajó Web, no aplicativo e também nas plataformas digitais, Facebook, Instagram, em todas as redes sociais. Doutor, as suas palavras aí finais aí para essa estreia aqui do nosso Influente Podcast, para todo mundo que acompanhou hoje a sua entrevista aqui conosco. Eu tenho só palavras de agradecimento, pelo reconhecimento de vocês, né, e de quem realmente sugeriu esse bate-papo. Eu quero dizer, mais do que nunca para vocês, que essa é a minha terra, essa é a terra que eu amo, é a terra que eu moro, é a terra que viu meus netos, praticamente, nem todos nasceram aqui, mas meus filhos se desenvolveram, meus netos agora estão curtindo aqui, é aqui que eu pago meus impostos, é aqui que eu compro a minha comida, sabe? É aqui que eu tenho um acolhimento natural e verdadeiro de cidade do interior, que é uma coisa que eu sempre procurei. É aqui que eu tenho paz, é aqui que eu alivio a dor alheia, e o fato de aliviar a dor alheia só me faz bem, só me enaltece mais ainda como profissional e como cidadão. Meu muito obrigado a vocês todos, sabe, por isso. Eu agradeço as pessoas, as firmas, né, e cidadãos que
que financiaram, né, patrocinaram esse primeiro podcast. Agradeço aí o Bem Faminto pela Unha de Caranguejo, que eu vou me deliciar, com certeza. E contem comigo, né? Nós estamos aqui, com certeza absoluta, fazemos parte desse universo, como ainda há pouco eu falei, chamado Urumajó. Certo, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam aqui nossa primeira entrevista, nosso bate-papo, aliás, aqui com o Dr. Milton, que fez a estreia aqui do Influente Podcast, e nossos parceiros aí, ó, Posto Rosário, parceiro aqui da TV Urumajó, também o Bem Faminto, que trouxe aqui a unha de caranguejo, a vereadora Salena Oliveira, que participou também, é nossa parceira aqui, e, claro, o Lojão Popular, que é outro grande parceiro aqui da TV Urumajó. Tem mais alguém? Rebeca Variedades, e aqui a professora Cristiane. A professora Cristiane também é nossa parceirona aqui. Rebeca Variedades. Mais alguém? Casa de Carne, estava esquecendo aqui a nossa parceira Master, Casa de Carne, Amorim, e também a RB Motopeças. Galera, mandem sugestões para quem vocês querem estar aqui conosco, aqui, participando do nosso Influente Podcast. Também um grande abraço ao Gente Digital, que fornece aí a melhor internet da região. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Influente Podcast, vou me conectar, vem com a gente, um bate-papo bem animado, vem com a melhor apresentação, é total descontração. Influente Podcast.